Gente, essas pessoas brincaram com o chamado de Deus. E a forma como elas terminaram foi exatamente trágica, chocando o mundo inteiro. Pastores, líderes, de todo tipo, homens que um dia foram usados poderosamente, mas que aos poucos perderam o temor e se afastaram da presença de Deus e acabaram destruídos espiritualmente. Eu sou o professor Rodney Vicente, se você não conhece, então fica aqui até o final desse vídeo porque o mais assustador disso tudo é que muitos nem perceberam quando tudo começou a dar errado, sabe? Então já se inscreve agora no canal, ativa o sininho e acompanha esses casos aqui, gente. Você vai ouvir aqui, eu acho que é impressionante. Existe uma frase muito forte que poucas pessoas têm coragem de aceitar. Nem todo mundo que começa bem, termina bem. A Bíblia está cheia de pessoas que receberam ali dons, autoridade, unção e chamados poderosos da parte de Deus, mas que em algum momento começaram a brincar com aquilo que o Senhor havia colocado nas mãos delas. Você conhece alguém assim? E quando alguém perde, gente, o temor pelas coisas espirituais, a queda pode ser devastadora. Muita gente pensa que o maior perigo espiritual é o sofrimento, a luta, sabe? Ou o deserto mesmo. Mas não! O verdadeiro perigo começa quando a pessoa é abençoada, quando ela começa a ser reconhecida, admirada, exaltada pelas pessoas, porque é justamente aí que o orgulho entra silenciosamente. Tudo começa de maneira pequena. Primeiro a pessoa deixa de orar um dia, depois começa a confiar mais em si mesma do que em Deus, depois já não busca mais a presença como antes, e quando percebe, o coração já está frio espiritualmente. O mais assustador, gente, é que muita gente continua dentro da igreja mesmo assim, e continua pregando, e continua cantando, louvando, e continua, sabe, aparentando que está santa, mas por dentro está completamente vazia. E foi exatamente isso que aconteceu com Sansão. Desde antes de nascer, Sansão já tinha sido escolhido por Deus. O Senhor havia separado aquele homem para uma missão poderosa. O Espírito Santo vinha sobre ele de forma sobrenatural. Ele derrotava inimigos com uma força impossível para qualquer ser humano. Mas aos poucos, se você lembra da história, Sansão começou a brincar com aquilo que Deus tinha entregado para ele. Primeiro foram pequenas escolhas erradas, depois as distrações, depois desejos da carne, depois orgulho, até que chegou o momento em que Sansão já não conseguia mais discernir o quanto estava distante da presença de Deus. E sabe qual é a parte mais assustadora, gente, dessa história? Não, a Bíblia diz que depois que Dalila cortou o cabelo dele, Sansão se levantou pensando que ainda teria a mesma força de antes. Mas o Senhor já havia se retirado da vida dele, já tinha ido embora. Olha que forte isso. Ele ainda parecia poderoso por fora, mas estava vazio por dentro. Talvez esse seja um dos maiores perigos espirituais dos últimos tempos. Pessoas que continuam aparentando força, mas já perderam totalmente a presença de Deus. Ai, que medo. E sabe o que é mais triste? Muitas delas nem percebem isso ainda. Porque quando alguém se afasta lentamente da presença de Deus, o coração vai endurecendo devagarinho, aos poucos, não é do dia para a noite. A pessoa já não sente mais temor, já não sente mais arrependimento, já não sente mais peso pelo pecado. Paulo chamou isso de mente cauterizada. É como alguém que feriu tanto a própria consciência que agora já não sente mais nada, mais nada. E hoje isso está acontecendo diante dos nossos olhos, gente. Pessoas tratando o altar como palco. Pessoas tratando o evangelho como negócio. Pessoas usando o nome de Deus apenas para ganhar dinheiro, fama e influência. Ou fazer política. Mas existe uma coisa que ninguém consegue enganar. Ninguém engana o próprio Deus, sim ou não? E a Bíblia mostra vários exemplos disso. Veja Saul, ele também começou, ele era escolhido por Deus. Quando foi chamado, Saul parecia humilde, parecia assim, improvável ele. Deus levantou aquele homem e colocou autoridade sobre ele para governar Israel. Mas depois que recebeu o poder, algo mudou dentro dele. O orgulho entrou, a vaidade entrou, a desobediência começou a crescer. E o mesmo homem que um dia profetizava na presença de Deus, terminou atormentado espiritualmente. Olha como isso é sério. Saul começou ouvindo Deus e terminou consultando uma feiticeira.
Isso mostra como alguém pode cair profundamente quando começa a brincar com o chamado. E talvez o caso mais assustador de todos seja Judas, né? Sim, porque Judas não apenas ouviu falar de Jesus, ele andou com Jesus, ele viu milagres com os próprios olhos, ele expulsou demônios, ele ouviu a voz de Cristo pessoalmente e mesmo assim o coração dele foi sendo tomado pela ganância. E tudo começou de forma aparentemente pequena. Ai, que medo, gente. A Bíblia mostra Judas roubando pequenas ofertas. Talvez ninguém percebia. Talvez parecia algo sem importância. Mas o pecado nunca para pequeno. Aquilo foi crescendo até o ponto de Judas vender Jesus por moedas. Percebe como toda queda espiritual começa silenciosamente. Ninguém se destrói da noite para o dia. A primeira pessoa perde a intimidade, ela perde a intimidade com Deus, depois perde o temor e depois perde os limites e por último perde a própria alma. Jesus falou algo assustador sobre isso. Ele disse que muitos chegariam diante dele falando: Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos milagre. Mas Jesus responderia o seguinte: eu nunca conheci vocês. Isso significa que alguém pode até operar milagres e ainda assim está espiritualmente distante de Deus. Agora, deixa eu te mostrar outro caso bíblico ainda mais impactante. Naamã, ele havia sido curado milagrosamente da lepra através do profeta Eliseu. E depois do milagre, Naamã tentou entregar riquezas e presentes ao profeta como forma de agradecimento, ok? Mas Eliseu recusou. Porque Eliseu entendeu que a própria glória daquele milagre pertencia somente a quem? A Deus. Só que Geazi, servo de Eliseu, viu naquela situação a oportunidade do quê? De ganhar dinheiro, gente. E escondido, ele correu atrás de Naamã, mentiu, inventou histórias, pegou o prato escondido e guardou tudo dentro da própria casa. E quando voltou, Eliseu perguntou: Geazi, onde você estava? E ele fez o quê? Mentiu novamente. Então Eliseu declarou algo aterrorizante: a lepra de Naamã ficará sobre você. E naquele instante Geazi ficou completamente leproso. Agora presta atenção nisso aqui, porque isso é muito sério. Geazi convivia perto da unção, mas o coração dele estava tomado pelo quê? Pela ganância, gente. E é exatamente isso que destrói muitas pessoas hoje. Elas começam sinceramente, começam humildes, sabe, dependendo totalmente de Deus, mas depois que recebem reconhecimento, influência, dinheiro, poder, algo muda dentro delas. Elas começam a achar que o chamado pertence a elas. E esse é o começo da destruição espiritual. Você entende? Porque o chamado nunca foi nosso. O dom nunca foi nosso. E a glória nunca foi nossa. Tudo pertence a Deus. O próprio Lúcifer caiu por causa disso. Ele quis receber mais daquilo que pertencia somente ao Senhor. E talvez hoje existam pessoas assistindo esse vídeo aí que começaram a esfriar espiritualmente sem perceber. Já não oram como antes, já não jejuam como antes, já não sentem mais aquele temor pela presença de Deus. Talvez ainda estejam na igreja. Talvez ainda tenham cargo, talvez ainda aparentemente tenham espiritualidade, mas no secreto já estão distantes de Deus. E sabe o que é mais assustador? Algumas dessas pessoas só percebem isso quando já perderam tudo. Quando a família desmorona, quando o ministério entra em crise, quando a mente fica atormentada, quando a presença de Deus desaparece completamente. Que brincar com as coisas espirituais, hein? Sabe, gente, quando a gente brinca, tem consequência. O altar não é brincadeira. O chamado de Deus não é brincadeira. A presença de Deus não é brincadeira. Mas existe algo poderoso que eu preciso te lembrar antes de terminar esse vídeo aqui. Mesmo depois de todos os erros, Sansão fez uma última oração sincera. E Deus ouviu aquela oração. Isso mostra que, enquanto existir arrependimento verdadeiro, ainda existe esperança. Talvez você tenha se afastado, talvez você tenha esfriado espiritualmente, talvez você tenha deixado o orgulho entrar no seu coração, né? Mas ainda existe tempo de voltar para Deus. O Senhor ainda restaura vidas quebradas, sabe? Ainda transforma corações, ainda levanta pessoas caídas. Então vigia enquanto ainda tem. Cuida do teu coração, cuida da tua intimidade com Deus, porque o mais importante não é apenas começar cheio de unção.
O mais importante é terminar aprovado diante de Deus. E se essa mensagem falou com você, compartilhe esse vídeo agora com alguém que precisa ouvir isso urgentemente. Porque muita gente está brincando com o chamado de Deus, sim ou não? Sim. E nem imagina o tamanho das consequências espirituais dessa brincadeira. Deus te abençoe.